Hoje o capítulo vai ser polêmico. Mentira, já tem outros mais polêmicos. Esse vai ser sobre como ler o Antigo Testamento. Qual é a forma que os pregadores do Evangelho da Graça leem e analisam o Antigo Testamento. Isso é bem bacana, pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é tão pequeno assim não. 8 folhas. Desculpa, você usa só a Bíblia ou vai em outras fontes, tipo os crentes. Eu uso tudo que está ao meu redor. Só que a regra de fé e prática do cristão é a Bíblia, né? A Bíblia, que é a Bíblia linda aqui. Que é a Bíblia. Eu vi um meme esses dias, o cara perguntando pro outro: Você é crente? Eu falei: É. Você tem uma Bíblia de leão? Aí ele disse: Não. Aí o outro perguntou: E você é crente? Você não tem uma Bíblia de leão, você não é crente. Você ainda não se converteu direito. Pode ir lá na gráfica e comprar uma Bíblia de leão, ainda pra você ser crente direito. Foi só uma piada mesmo. Que a maioria das pessoas tem uma Bíblia de leão, ou roupa de leão, alguma coisa de leão. Não da tribo de Judá. É isso aí, ó. A gente precisa falar sobre fé, sobre religião, sobre crença, sem sair do mundo que a gente tá. Então a gente precisa falar da Bíblia, contextualizar a Bíblia e aplicar ela na nossa realidade hoje, entendendo o que ela significava naquela época e tal. Porque tem algumas pessoas que elas querem ler a Bíblia e explicar a Bíblia e pronto. Só. Elas não falam, ó, isso aqui vai se aplicar assim hoje na nossa vida. Hoje seria assim. Hoje isso pode ser entendido assim. Tipo, os fariseus de hoje são esse tipo de pessoa e tal. Mas aí fica... você lê. A gente precisa aplicar. A Bíblia, ela é eterna. Ela foi escrita há 2000 anos, mas ela fala hoje ainda. A gente vê Provérbios, é bem mais antigo que os evangelhos e falam até hoje. Você lê Provérbios, a gente apanha até hoje. Então a gente precisa contextualizar tudo para que a Bíblia converse com a gente também, né? Hoje ainda. Então, gente, eu vou começar a ler o capítulo de hoje. A gente está no capítulo 19. E esse livro só tem 21 capítulos, então 19, 20 e 21. Então só temos mais 2 lives depois dessa. Então já está acabando. E depois que acabar as lives lendo e comentando esse livro, eu vou fazer live lá no Instagram, lendo, expondo, interpretando e comentando Romanos. Então vai ser tudo isso. Eu não vou só ler, não vou só comentar. Eu vou ler, vou explicar o que Paulo quis dizer com aquele versículo, expor, né, que chama, e depois eu vou comentar. Então a gente precisa separar bem, né? Porque tem pessoas que vão ler o versículo e não expõem, fala apenas o que ela acha e diz que é a interpretação. Tem diferença do que o texto diz, da forma que a gente quer aplicar o texto, da forma que a gente entende o texto e de comentários do texto. Então eu vou estar fazendo lá no Instagram, depois que acabar essas lives aqui, um estudo expositivo de Romanos, e eu vou comentar também, né, sobre as coisas que eu penso, que eu acho, que eu creio também, né? Então vamos lá. O capítulo de hoje eu já falei, né? O nome é o Caminho de Emaús. Não, peraí, não é o Caminho de Emaús, não. Era como ler. Então aqui, ó. Então é o 18. Como ler o Velho Testamento. Não é o 19, não. 19 é o próximo. Então vão ter 18, 19, 20. Então ainda tem 4 lá. E a de hoje é Como ler o Antigo Testamento, capítulo 18.
começar a ler aqui, só vou ver o que vocês estão comentando e já começo. Ó, o Jefferson aí, boa noite. Graça e paz. Ó, o Wagner começou já chegando. Chegando. Boa noite pra você também, Wagner. Vamos lá. Como ler o Velho Testamento? Frequentemente recebo mensagens proféticas. Quase todas elas são positivas e encorajadoras. Mas sempre recebo algumas cheias de ameaça de juízo divino. Esses que profetizam juízo sobre mim dizem que mutilei a palavra de Deus. Afirmam equivocadamente que ignoro a totalidade do que está escrito na Bíblia. É claro que isso não é verdade. Uma das coisas que confundem as pessoas quando leem a Bíblia é que, quando mergulham bem no meio do Antigo Testamento e começam a ler sobre o julgamento de Deus pronunciado sobre Israel, muitas não sabem como fazer uma distinção. Assim, não sabem como enquadrar aquela passagem específica. Alguns têm a ideia de que, se alguém cortar a palavra corretamente e afirmar que há uma parte da lei e uma parte da graça, isso significa que essa pessoa está reconhecendo. Isso significa que a pessoa não está reconhecendo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Nada pode estar mais longe da verdade. Ensinamos o Antigo Testamento da maneira que Jesus ensinou. Então, aqui basicamente ele já começa expondo um preconceito que as pessoas têm ao ouvir os pregadores do Evangelho da Graça. Nós falamos muito que Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. A gente faz essa simplificação bem básica. Mas é claro que, se a gente for aprofundar, tem graça no Antigo Testamento, tem uma lei de Cristo, a lei do Espírito da vida no Novo Testamento. E a graça ela não começa em Mateus. Acabou Malaquias, entrou em Mateus, aí findou lei e terminou graça. Não. A nova aliança, que a gente chama de graça, começa na morte de Jesus. Então, da morte de Jesus para trás ainda é a antiga aliança. Da morte de Jesus para frente, aí sim a nova aliança. Aí sim começa o período da graça plena, completa, real. Então, a gente fala isso só para simplificar, só para as pessoas entenderem. Aí elas, sem ter um conhecimento mais profundo, sem perguntar, sem questionar, já julgando, falam: vocês estão dizendo que o Antigo Testamento já era, não vale nada, não presta, não deve ser lido, não deve ser feito nada, rasga e joga fora. Mas não é isso que os pregadores da graça fazem. Inclusive, esse tipo de pessoa que tem essa abordagem não faz nenhum tipo de pergunta e não conhece o Evangelho da Graça. Porque o pregador do Evangelho da Graça, né, mais famoso que a gente tem é o Joseph Prince, que prega esse evangelho focado na graça. E a maioria das pregações dele são expondo o Antigo Testamento, só que da forma correta, da forma que Cristo expôs. Então, nós que cremos no Evangelho da Graça, que fazemos distinção entre período da lei, período da graça antiga e nova aliança, nós não dizemos que o Antigo Testamento não vale nada, que não deve ler, que não deve estudar. Não, a gente interpreta ele da forma que Jesus ensinou, da forma que Jesus interpretou. Da mesma forma que o Carl Luiz fala aqui no final. Ó. Ensinamos o Antigo Testamento da maneira que Jesus o ensinou. Então, o próprio Aloísio falando isso aqui. Então, se os críticos do Evangelho da Graça estudassem um pouco mais, eles veriam que não é bem assim, igual eles estão pensando. Vou continuar lendo.
Se você ensina o Antigo Testamento como uma lei que ainda é para hoje, então você precisa parar de comer camarões e lagostas, ou um torresminho, porque isso contraria a lei. Também não pode usar roupas com tecidos misturados, como algodão e lã. Todavia, se você for honesto, isso nunca lhe ocorreu. Isso nunca lhe ocorreu. Essa foi uma verdade simbólica de que você não pode misturar esforço pessoal e justiça de Deus. Essa mistura não é boa. Então, as próprias pessoas que criticam que a gente não leva em consideração o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não deve... que diz que nós dizemos que o Antigo Testamento não deve ser seguido, que a lei não passou nada, essas próprias pessoas não levam a sério o Antigo Testamento. Não levam a sério a totalidade da lei do Antigo Testamento. Então elas comem camarão, lagosta, torresmo, usa roupa de 2 tecidos. E eu vou acrescentar aqui, né, ainda, elas fazem barba. Seus maridos triscam nas esposas quando elas estão no período menstrual. Outras coisas que não podia fazer na lei também. Elas comem estrogonofe. Então elas comem carne de porco. Umas não, né? Outras sim. Então elas não levam a lei a sério como deveria. Então elas criticam que a gente não leva a sério, mas elas não levam tão a sério assim. Elas selecionam qual lei elas querem. Elas fazem lá, unite, vou escolher você. Haha, pronto. Mas essa não é a forma correta também de interpretar, analisar e ler o Antigo Testamento. Vou continuar aqui. Próximo tópico. Como ensinamos o Velho Testamento? É o título do tópico. Uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência é se ainda vivemos... Uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência é se ainda devemos ler o Velho Testamento. Se o Antigo Testamento é parte de uma aliança que já passou, então ainda precisamos lê-lo? O Antigo Testamento não contradiz a mensagem do Novo? O Antigo Testamento é para judeus ou é parte da mensagem ou faz parte da mensagem geral do Evangelho? Essa é uma ótima pergunta. Por que não estamos sob a lei? É o Antigo Testamento... Nossa, esse tanto de pergunta. Por que não estamos sob a lei? É o Antigo Testamento agora irrelevante para nós? Deveria ser ignorado? Até mesmo descartado? E se não, onde está o valor dele? Como então devemos ensinar o Antigo Testamento? Nós o ensinamos da maneira que Jesus o ensinou. Quando ressuscitou dos mortos, ele encontrou 2 dos seus discípulos caminhando no caminho para Emaús. A Bíblia diz que eles estavam tristes e desanimados. Não acreditaram no que os profetas haviam ensinado e por isso ficaram assim. Aí está aqui Lucas 24, do 25 até o 27. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Já vou comentar sobre isso. Moisés representa os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são chamados de livros de Moisés. Evidentemente, todos foram inspirados por Deus. Os profetas representam uma parte histórica do Antigo Testamento. Nas escrituras hebraicas, a Bíblia é dividida em 3 partes: os primeiros 5 livros de Moisés, a Torá, os profetas, os livros históricos, incluindo também os profetas maiores e menores, e depois os salmos. Então, é assim que os judeus da época de Jesus dividiam a Bíblia, em 3 partes só, né, que eles tinham o Antigo Testamento.
Aí tem aqui outra citação, do versículo 44 de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas como Jesus ensinou o Antigo Testamento, ele, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras as coisas escritas a seu respeito. Mesmo na lei, ele ensinou coisas pertencentes a si mesmo. Portanto, não é que não ensinamos o Antigo Testamento, mas o ensinamos da maneira que Jesus ensinou. Isso aqui é uma coisa muito importante. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, ele é uma sombra de Jesus. Ele é a base para o Novo Testamento. Ele é a ilustração do Novo Testamento. E o Novo Testamento é a realidade do Antigo e a explicação do Antigo. E como que nós, sendo cristãos, que devemos ser como Jesus, devemos imitar Jesus, temos Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador, como que nós devemos ensinar e interpretar o Antigo Testamento? Da mesma forma que nosso mestre, que nosso Senhor, que nosso Salvador. Se ele mostrou uma forma de interpretar, de pregar e de ensinar, nós devemos pregar, interpretar e ensinar da mesma forma que Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso professor, nosso mestre. E qual que foi a forma que Jesus, após ressuscitar, interpretou, pregou e expôs o Antigo Testamento inteiro, como diz aqui em Lucas 24. Lucas capítulo 24, o Lucas é categórico em dizer que Jesus expunha, aqui ó, versículo 27, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ele cita, né, Jesus. Depois, a fala de Jesus. Jesus disse aqui no versículo 44. Jesus que disse: essas são as palavras que vos falei, estando ainda com vocês. Ele falando com os discípulos. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E isso, quando a gente estuda a cultura judaica, eles repartiam o Antigo Testamento em 3 partes: lei de Moisés, profetas e salmos. Eles repartiam, isso era a cultura judaica, e Jesus está até aqui repetindo essa cultura, essa repartição em 3 partes do Antigo Testamento. Só que o interessante aqui que no versículo 25 ao 27 de 24, ele diz que Jesus falou tudo, aqui ó, tudo que estava escrito a seu respeito no Antigo Testamento. Quando Jesus morreu, ressuscitou, já com o seu corpo glorificado, e foi pregar o Antigo Testamento, ele pegou o Antigo Testamento e falou só dele. Olha, isso aqui é eu, isso significa eu. Ele falou tudo que era ele, que apontava para ele, que se cumpriu nele, que teve fim nele, que apontava para ele, que era uma sombra dele, no Antigo Testamento. Jesus, ele não pegou lá aí vamos pegar a história de Davi. Irmãos, vocês são Davi. E Deus vai te dar uma pedra como solução para o seu problema. Porque você tem um gigante, que é Golias, que está te atormentando, que está te deixando para baixo, que está te deixando triste. Deus vai te dar hoje uma solução, uma pedra para você derrubar seus gigantes. E você vencerá. Jesus não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou tudo que estava escrito sobre ele. Então, Davi é Jesus, é um símbolo de Jesus, apontava para Jesus. Davi não é eu não sou Davi, você não é Davi,
o nosso problema não é Golias, a pedra não é uma solução que Deus vai nos dar para resolver nosso problema. Tudo no Antigo Testamento é um símbolo, é um tipo, é uma sombra de Cristo. E hoje, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós também devemos analisar da mesma forma que Jesus. Se Jesus, que é santo, perfeito, analisou o Antigo Testamento dessa forma, quem é eu ou você para também não ter como primazia, como mais importante, acima de tudo, essa forma de interpretação? Então, o primeiro contato, a forma mais importante de se analisar, de se pregar, de se expor, de se ensinar o Antigo Testamento é da forma que Jesus fez. E Paulo também fez assim. Paulo, quando ele ia citar o Antigo Testamento, as histórias tipo Sara, Agar, Abraão, ele dizia: isso são sombras, significados dessa nova aliança. O autor de Hebreus, que é o que mais cita, o livro de Hebreus é o que mais cita o Antigo Testamento. Entre os teólogos, eles até ousam a dizer que o livro de Hebreus é explicação do Antigo Testamento. Olha o que eles dizem, os teólogos. Então, o livro de Hebreus, ele cita o Antigo Testamento do começo ao fim. Não tem um capítulo que não é recheado de citação do Antigo Testamento. Só que você vai analisar, não é dizendo a sua vitória, princípios para você aplicar na sua vida, faça isso, isso e aquilo, que Deus vai te dar uma resposta, e que não sei o que lá, e blá 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 blá, essas pregações antropocêntricas, não. Todas as vezes que o autor de Hebreus cita a antiga aliança, cita o Antigo Testamento, é para dizer, essa profecia era Cristo, isso aqui se cumpriu, antes era assim na lei e agora é assim, tarará, tarará. Então sempre é para falar de Jesus, da graça e da aliança. Então o Antigo Testamento, ele é para isso, ele aponta para Jesus. E uma coisa que a gente precisa entender é que Paulo, Pedro, todos os apóstolos, eles só tinham o Antigo Testamento para pregar. É o que eles chamavam de escritura. É o que eles chamavam de escritura. Então, eles analisavam, pelos que a gente tem, né, o que a gente tem na Bíblia aqui, se você for pegar as citações do Antigo Testamento na Escritura, é apontando para Cristo. É fazendo diferenciação entre Antiga Aliança e Nova Aliança. É dizendo isso aqui se cumpriu em Cristo. Então, a gente precisa, em primeiro momento, na maior parte das vezes, aplicar dessa forma. Com isso, eu não estou dizendo que, então eu não posso fazer aplicações em um culto de casais. Eu não posso pegar ali cantares, provérbios e aplicar em um culto de casais. Eu não estou dizendo isso, que eu não estou dizendo que não pode. Então eu não posso pegar ali provérbios e fazer algum seminário falando de finanças. Eu não estou dizendo que não possa. Não estou dizendo que não pode. Eu não posso ver 3 princípios importantes da vida de José que a gente pode aprender. Eu não estou dizendo que não pode. Eu não estou dizendo que não pode. Eu não estou dizendo que é proibido, porque os apóstolos não proibiram, Jesus não proibiu, então quem sou eu para proibir? Então eu não vou falar o que a Bíblia não diz. O que eu estou dizendo é que Jesus interpretou de uma forma, os apóstolos interpretaram de uma forma, está explícito na nossa Bíblia a forma que eles interpretaram, exporam, comentaram e pregaram. Eles falaram. E a igreja está fundamentada no quê? Efésios diz o quê? A igreja está fundamentada sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que o alicerce é Cristo. Como é que Cristo pregou o Antigo Testamento? Da forma que tudo apontando para ele, só ele e ele e ele. Como é que os apóstolos, que a gente tem escrito na Bíblia, expuseram o Antigo Testamento? Da mesma forma que Jesus, tudo falando de Jesus, apontando para Jesus, explicando a graça, a lei, a antiga e a nova aliança. Então, qual que é a forma que a gente, como cristão,
que tem o papel de dar continuidade à palavra de Jesus e dos apóstolos, vamos fazer? É óbvio, é um raciocínio lógico que é da mesma forma que eles, sem tirar nem pôr. Okay? Eu só estou dizendo isso, porque é a forma que a gente encontra na Bíblia. É a única forma, né, que a gente encontra na Bíblia, assim, 95% das vezes é assim. Então por que eu não digo que não é, então não vou fazer um culto de casal, porque aplicando princípios lá de Cantares, então não vou fazer um culto de jovens, porque o livro de Provérbios é para jovens, aí eu não posso falar de Provérbios, que é uma sabedoria. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a maioria das vezes, tem que ser da forma dos apóstolos. O problema que eu vejo é que, na maioria, eu já participei de muita igreja. Eu tenho amigos de outras igrejas, eu escuto muita pregação. E as pessoas, elas pegam essa pequena parte que no Novo Testamento tem algumas partes sim, onde Paulo, ele exorta, ele fala, faça isso, não faça aquilo, é sábio fazer isso e não fazer aquilo, é um princípio de sabedoria agir dessa forma e tal. Então tem essa forma, no Novo Testamento tem exortação, tem essa coisa de princípio, de sabedoria, faça isso, não faça aquilo, seja sábio, as mais velhas ensinam as mais novas e tal. Tem, só que é 5%. Então o problema é você pegar a minoria, transformar em 100% e dizer que não, a forma que Jesus interpretou, que os apóstolos interpretaram 95% das vezes, eu não vou fazer. Eu vou pegar esses 5% e vou transformar na regra, na forma que eu vou expor em todos os cultos de domingo, na forma que eu vou expor em todos os cultos de jovem, na forma que eu vou expor em todos os cultos de doutrina. Em 100% dos cultos vai ser esses 5%. E os 95% que se lasquem. Não é assim. O Novo Testamento é o que a gente tem como doutrina dos apóstolos. E a igreja, os líderes das igrejas de hoje, das denominações, quando eu digo igreja, são as denominações. Eles levam para a próxima geração a doutrina dos apóstolos. E precisa ser da mesma dosagem, da mesma quantidade. Se os apóstolos falaram mais de tal coisa, devemos falar mais dessas coisas. Devemos falar na mesma medida, na mesma intensidade, da mesma forma. É claro que a gente pode atualizar a forma de falar, uma forma mais atual. Claro, para adultos você vai falar de uma forma, para velhos, idosos você vai falar de uma forma, para criança de uma forma, para adolescente de outra, mas a mensagem é a mesma. E a mensagem é Cristo, graça, nova aliança. Essa é a mensagem. Então vamos pegar o principal livro do Novo Testamento. Os teólogos dizem, isso aqui é o principal, é a carta magma. É Gálatas e Romanos. Eles vão falar que é a carta magma do cristianismo. Se a Bíblia explodisse e sobrasse Gálatas e Romanos, o cristianismo ainda seria levado para frente. Então vamos pegar esse pressuposto teológico, que é um consenso entre os teólogos, e fazer uma análise. Estou com a Bíblia aqui. Vocês podem pegar aí a Bíblia de vocês e abrir em Romanos. Cadê? E vocês vão analisar. Aqui, já está em Gálatas aqui. Gálatas. Romanos está aqui, já abri em Romanos. Você vai pegar aí, Tem quantos capítulos? 16, né, se eu não me engano. Eu já li Romanos algumas vezes, eu acho que é 16 mesmo. Beleza, 16. Romanos, ele é dividido entre parte teórica e parte prática. A parte teórica, ela acaba no 11. Aqui, capítulo 11, versículo 36. Capítulo 11, versículo 36. É toda a parte teórica de Romanos. E o que Paulo fala em 11 capítulos? A gente deve analisar como pessoas que pregam, como pessoas que estão à frente de algum grupo ou de alguma denominação, nós temos que analisar.
porque nós temos o dever de pregar o que os apóstolos pregaram, da forma que eles pregaram, na intensidade, na quantidade, e da forma também. Então, até o 11, do 1 ao 11, o que Paulo pregou? A gente precisa se perguntar para saber o que a gente vai pregar. E do 12 até o 16, o que Paulo pregou? A gente precisa analisar e fazer da mesma forma. Então, 11 capítulos teóricos e 12, 13, 14, 15, 16. Então é 11 teórico e 5 práticos. E aí a gente vai analisar, né? Essa eu sei de cor, porque eu já estudei Romanos bastante. Capítulo 1. O que Paulo prega? O que Paulo fala? Ele dá a introdução, ele dá a definição do Evangelho. No capítulo 1, ele dá a definição do que é Evangelho, do que é a Boa Nova. Capítulo 2, ele começa ali a conversar com os judeus e um pouco também com os gentios. Ele começa a dizer que está todo mundo condenado e que tem hipocrisia de quem diz seguir a lei e tal. Aí no capítulo 3 ele já vai falar que o mundo inteiro está condenado. E no capítulo 3 ele já começa a falar que a justificação é pela fé, não é por obras, não é pela lei. No versículo 4 ele vai falar que é unicamente pela fé que a salvação é um dom. É um dom. Que é da mesma forma que Abraão recebeu o dom da salvação pela fé, o Espírito Santo pela fé, é o que a gente recebe hoje. No versículo 5 ele vai falar que todo mundo é pecador por culpa de Adão e que agora temos um novo Adão que nos justifica pela graça. No capítulo 6 ele vai falar como essa graça que é gratuita nos auxilia na vitória sobre o pecado. No versículo 7, ele vai falar da relação do cristão com a lei. Como que um cristão que tenta viver pela lei, o capítulo 7 é o que acontece com um cristão que quer tentar vencer o pecado pela lei, como que é a relação do cristão com a lei, é o capítulo 7. No capítulo 8 já é vida no Espírito e a conclusão, né, a conclusão do raciocínio da justificação pela fé. Lá em Romanos 8 que ele diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Quem condenará aqueles que Cristo justificou? Pois é Ele quem nos defende. Nada nos separará do amor de Deus. Então o clímax da justificação pela fé ali é o 8. Aí no 9, no 10... ele vai falar um pouco sobre eleição, predestinação, sobre como que Israel foi o primeiro povo a receber, mas rejeitaram, e agora como gentil entra nisso e tal. Se Israel pode voltar, se arrepender ou não, se nós gentios podemos ser removidos ou não. Então ele dá ali umas coisas mais técnicas no 9, no 10 e no 11. E 11 capítulos ele falando sobre graça, lei, graça, nova aliança, como vencer o pecado baseado na graça, qual é a relação do cristão com a lei. Paulo só falou disso em mais da metade, é 5 prático e 11 teóricos falando do quê? Da graça de Cristo, da nova aliança. Aí nos 12, no 13, no 14, no 15, no 16, aí já começa. Renovem. No 12 ele já é aquele que a gente conhece bastante, né? O 12, que é renove, que é a renovação da mente. Que para você experimente a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, você deve renovar somente com a palavra de Deus e tal. Ele já começa algumas exortações práticas. Faça isso, não faça aquilo, sirva com o seu dom e tal. Isso é sábio, isso não é. Só que quando que ele começa a dar esse tipo de pregação e exposição? Só depois de ter falado de Jesus exaustivamente, muito, muito, muito. Demais, até cansar. Até cansar ele falando de Jesus,
da graça, da justificação pela fé, da nova aliança. Então, se nós que nos dispomos a pregar, pastorear, discipular, evangelizar, exortar, nós fugirmos do que os apóstolos dizem, da forma que eles disseram, do que eles disseram, com a ênfase que deram, com a quantidade de vezes que falaram, inclusive nas mesmas medidas e porcentagens, a gente não vai estar sendo fiel à doutrina dos apóstolos. Nós não vamos estar sendo fiéis ao que Cristo deixou. A gente gosta de dizer, eu vou imitar Jesus. Mas na pregação não. Na pregação eu não vou pregar como Jesus. Eu estou baseado na doutrina dos apóstolos. É que eu creio que a regra de fé e prática do cristão é as cartas apostólicas. Mas eu não vou pregar o que eles pregaram de forma total. Eu vou selecionar aqui algumas partes. Eu vou pregar só do capítulo 12 para frente. 12 para trás não é interessante. Então o que eu vejo aí em muitas igrejas é isso. É só a pregação de faça isso, não faça aquilo, isso é sábio, isso não é. Princípios para a vida, exortação. Mas essa não é a maior parte, essa é a menor. Sem o fundamento que é Cristo, sem o fundamento que é a graça, sem diferenciar lei, graça, antiga aliança, nova aliança, sem entender a justificação pela fé, que era a ênfase do apóstolo Paulo. Todas as cartas de Paulo ele falava sobre salvação e justificação. Todas, não tem uma que você pegar, a menorzinha, não tem uma que ele não fala de salvação. Aí eu vejo aí nas igrejas, o povo consegue pregar todo o resto, mas não fala de salvação, não expõe justificação, não fala da graça. Eu fico pensando, meu Deus, como é que o povo dá conta? Porque se você lê assim, um capítulo das cartas de Paulo, se você lê de carreirinha um capítulo, você não vai conseguir não falar da graça, não falar de Jesus, não falar da nova aliança, não falar de lei. Não vai dar conta. E os caras conseguem uma proeza de não falar. É incrível. Então, infelizmente, muitos dos críticos que acusam a gente de não pregar a antiga aliança, eles não pregam ela da forma correta, que é a forma que os apóstolos e Jesus pregaram, e eles também não pregam o Novo Testamento da forma que os apóstolos pregaram, com a ênfase que eles pregaram, o contexto que eles pregaram, na mesma porcentagem. Entendeu? Eles pegam ali a minoria e falam, não, vou pregar isso aqui. Tá. Não é assim. A gente precisa ser fiel às Escrituras. E se a gente ainda não está assim, que isso seja o nosso alvo. Que hoje a gente pense, realmente é assim, que a gente se arrependa disso e comece a mudar a nossa pregação, a nossa exposição, o nosso ensino das Escrituras. Que a gente não foi chamado para ser do nosso jeito, a gente foi chamado para ser do jeito de Jesus. A gente não foi chamado para pregar uma nova doutrina, a gente foi chamado para pregar a doutrina dos apóstolos. A gente não foi chamado para pregar para dar uma nova forma de falar de Cristo. A gente foi chamado para manter o evangelho da forma que ele sempre é. A gente não tem que inventar a roda, a gente tem que só manter a roda girando. Não tem que inventar nada. Isso é uma coisa que é uma experiência que eu tenho, né? Porque eu já congreguei um monte de igreja, eu sei como é que funciona as pregações, os tipos, como é. Então eu não estou falando aqui de um olhar de fora para dentro. Não, eu convivo dentro de comunidades. E eu sei como que funciona. Eu não estou falando algo que está inventando. Não, eu falo de coisas que eu vivo, experimento, ou já vivi, ou que amigos meus vivem e experimentam, ou já viveram e experimentaram. Eu também tenho amigos, e a gente compartilha as experiências e tal. Então são coisas que eu sei o que eu estou falando e é assim. E é assim que, infelizmente, muitos líderes pensam. E muitas pessoas pensam também. Então, vou dar uma continuidade aqui que eu empolguei para falar dessa parte. Onde é que eu estava aqui? Como ensinamos o Antigo Testamento, é o último que eu li, né? E Jesus, ele dividiu
O Antigo Testamento tem lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como que a gente pode pregar o Antigo Testamento como Jesus? Estudando tipologia, sombra. Você vai encontrar Jesus em cada linha do Antigo Testamento. Você vai encontrar Jesus. É uma pregação cristocêntrica, uma teologia cristocêntrica. A gente pode fazer isso. Se a gente pedir para o Espírito Santo nos lembrar de tudo isso que Jesus falou aqui no caminho de Emaús, é possível. Ele vai nos lembrar. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos lembrar de tudo que Jesus falou. Quando o Espírito Santo, quando Jesus foi subir aos céus, ser assunto aos céus, o que ele falou para os seus discípulos? Eu enviarei outro auxiliador, ou consolador, ou ajudador, para lembrar, para guiar vocês em toda a verdade. E ele vos lembrará de tudo que eu disse, e ele não falará de si mesmo, falará do que ouvir. Então, olha as coisas que o Espírito Santo faz. Ele lembra de tudo que Jesus falou. Então, aqui no primeiro ponto, o Espírito Santo pode nos lembrar de tudo que Jesus falou. E olha o que Jesus falou aqui no capítulo 29 de Lucas. O próprio Jesus disse que falou aos discípulos literalmente tudo que o Antigo Testamento diz sobre ele em cada livro do Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa, abrir Gênesis, e em cada capítulo você fala: Espírito Santo, eu quero saber o que Jesus falou desse capítulo aqui. O que tem dele aqui nesse capítulo? Você pega o capítulo 1, 2, 3 exaustivamente, depois você pega Êxodo, depois Deuteronômio. Jesus, eu quero saber o que aponta para você, o que se cumpre em você, o que é de você. Porque se o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo que Jesus disse aos discípulos exaustivamente. Tudo que estava escrito sobre ele em cada um dos livros do Antigo Testamento. A gente pode ler e o Espírito Santo pode nos mostrar. E o Espírito Santo, e Jesus falou que o Espírito Santo iria nos lembrar de tudo que Jesus disse. E ele também disse, Jesus, ele não falará de si mesmo, falará do que tem ouvido, tipo no presente. Então o Espírito Santo nos lembra de tudo que Jesus falou no passado, e o Espírito Santo não fala de si mesmo. Se Jesus lá agora falar algo a nós, o Espírito Santo também pode nos dizer algo pontual para a nossa vida. Ele pode também falar algo pontual para a nossa vida. Então, o Espírito Santo não está limitado apenas ao que Jesus falou aos discípulos. Se Jesus lá quiser falar alguma coisa agora para nós, aqui ó, vai lá ler o Antigo Testamento que eu vou falar lá um negócio para você aplicar prático na sua vida. Você vai se identificar lá com a vida de José e isso aqui se aplica na sua vida. É um ensinamento para você. Também pode. Então, eu não sou contra, né, esse tipo de abordagem também. Mas a abordagem primária, 95% ali, é tudo sobre Jesus, de Jesus. A Bíblia ela pode falar com a gente, mas ela não fala da gente. Essa é a diferença. Então a gente não pode pegar a Bíblia, o Novo Testamento, para fazer uma pregação da gente, pra gente. Partindo ali que o texto está falando de mim, para mim. Não, cada linha da Bíblia fala de Jesus. É apontando para Jesus, não falando de nós e apontando para nós. Mas claro que ela pode falar com a gente. Ela pode, não tem problema. O problema é quando você inverte tudo. Todas as pregações, a maioria delas é egocêntrica, é princípio disso, princípio daquilo. É como a Bíblia melhora o seu casamento, como a Bíblia melhora a sua vida diária, como a Bíblia melhora a sua finança e tal, e como a Bíblia pode fazer os jovens serem mais santos e tal, e não sei o que. Não é a abordagem principal da Bíblia. Não é, mas é claro que pode ser que tenha essa abordagem também. A gente não pode, o Espírito Santo não vai te falar isso. O Espírito Santo é livre, ele fala o que ele quiser, como ele quiser, como ele quiser. Claro que pode ter essa abordagem, só que essa não é a principal, não é a que Jesus
estabeleceu não é o que os apóstolos estabeleceram. É só isso que eu estou dizendo, para depois não dizer por aí que fala, então só pode pregar graça. Só pode pregar, só é pregação se for nova aliança, só é pregação se expor Jesus no Antigo Testamento, só é pregação se falar de Jesus toda hora, sempre exaustivamente. A maioria das pregações realmente é assim, só que, né, pode se dar outros tipos de pregações também, desde que antes você tenha falado de Jesus, exposto Jesus a maior parte das vezes. Então a gente só precisa ter esse equilíbrio de bom senso. Amém? Então é isso aí que eu queria falar. Então experimenta isso, tenta ter essa experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu quero que o Senhor me lembre, como Jesus prometeu, de tudo aquilo que Jesus disse. Se Jesus não tivesse dito, mas ele disse aos discípulos tudo que estava sobre ele em cada livrinho. Mesmo que não esteja escrito, porque tipo assim, o caminho de Emaús não está relatado o que Jesus falou, mas Jesus falou. Uma coisa que é bem pontual é que quando Jesus foi subir, Jesus não falou: o Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu disse e que está escrito. Não. Ele disse: o Espírito Santo vai lembrar de vocês de tudo aquilo que eu disse. Então, o que o Espírito Santo vai nos lembrar não está limitado ao que está escrito na Bíblia. Então, se Jesus disse, o Espírito Santo pode te lembrar. Então, mesmo que todo esse caminho de Emaús e tudo que Jesus expôs, analisou e disse que era dele, mesmo não estando escrito, o Espírito Santo pode te lembrar, porque essa é a promessa que Jesus fez. Ok? E uma observação, a gente pode analisar a Bíblia assim, a gente pode interpretar ela assim. A gente só não pode enfiar a goela abaixo nos outros. Quando eu li a história de Davi, eu entendi que Cristo é isso, aquilo, outro, e agora é assim, pronto, é doutrina, nova carta, eu vou escrever uma nova carta, tipo, meu nome é Pablo, nova carta de Paulo à igreja atual, de Pablo à igreja atual. Não é normativo, é algo que o Espírito Santo vai te lembrar e tal, que você vai meditar no seu devocional, simples. Quiser pregar lá no púlpito da igreja, ali na plataforma e tal, ok, irmãos, isso aqui aponta para Cristo e tal, tudo bem, você só não pode dizer, essa é a única forma de se ver. Você não pode virar um fariseu, entendeu? Porque você pode dizer, é assim, pronto, acabou, final, não tem outra interpretação, quando os apóstolos fazem isso. Tipo, Paulo falou isso sobre Sara, Agar e tal, então é aquele ali, pronto, não tem outra interpretação. Mas as outras histórias que não estão escritas, mas que com certeza Jesus falou, porque ele disse que falou, a gente precisa ter humildade e expor isso com humildade, sem querer impor, enfiar a goela abaixo nos outros, entendeu? Então só essas duas observações aí. Próximo tópico: aprenda a cortar a palavra de Deus, é o título. Basicamente, estou falando com você sobre como cortar corretamente a palavra da verdade. Aí tem a citação aqui. 2 Timóteo 2,15. Procura-te apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, né? O verbo manejar no grego é literalmente cortar. Se você não corta bem a palavra da verdade, você será um obreiro que se envergonhará. Martinho Lutero disse que o homem que pode distinguir entre lei e graça é o verdadeiro teólogo. Ele continuou dizendo que as pessoas podem ouvir um sermão que é biblicamente correto, mas se o pregador não souber distinguir entre lei e graça, isso não as ajudará em nada.
Lutero era brabo, hein? Mas, pelo jeito, o Aloysio pensa do mesmo jeito. Ele também disse que a lei é para os soberbos. O evangelho, graça, é para os quebrantados de coração. Lutero fez uma distinção entre lei e graça e trouxe a reforma. Que é verdade, hein, gente? Há quem diga que não há diferença entre Antigo e Novo Testamento, mas na realidade há. E os obreiros que não souberem a diferença passarão vergonha. Alguns dizem que não podemos pegar partes da Bíblia e dizer que essa parte era verdadeira para o Velho Testamento e essa parte é verdadeira para as pessoas hoje. No entanto, não sou eu quem faço isso, é a própria Bíblia. Então aqui uma coisa bem interessante é que normalmente os evangélicos eles esquecem as origens dele. Quando que começou? Quem que é o cara mais famoso aí da Reforma Protestante? É o Lutero. Como Lutero abordava essa questão de lei de graça? Ele fazia essa distinção de lei de graça e nesse livro aqui, ó, Hipergraça, que realmente defendemos, do Eliezer Oliveira, tem a citação de Lutero falando que o verdadeiro teólogo é aquele que sabe diferenciar a lei da graça. Então, as raízes da origem da religião evangélica, da igreja evangélica, era assim, diferenciar a lei da graça. E esse era o verdadeiro teólogo. E do Lutero aqui falou, uma pregação pode ser bíblica, mas não servir de nada, não ajudar em nada. Então uma pregação onde não fala da lei ou da graça, não sabe fazer essa distinção, ela não ajudará em nada. Então aqui é uma abordagem bem radical sobre separar a antiga aliança da nova aliança. E é uma coisa que a gente vê nos escritos dos apóstolos, principalmente de Paulo, que ele em nenhuma carta ele vai deixar de falar sobre isso. E como que a gente pode ficar ali 4 cultos sem ouvir sobre isso na nossa igreja? Ou nós que temos a liberdade de pregar, como nós podemos ficar ali 4 cultos sem falar sobre isso? Como que nós podemos ficar sem falar disso? Entendeu? Falando só sobre outras coisas, outros temas, outras abordagens. Isso não está correto perante as Escrituras. Não está de acordo também com a nossa raiz. Nós que nos denominamos evangélicos e também, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Então, você está baseado na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos eram assim. Os apóstolos eram assim. Não precisa se basear em Lutero, sei lá no que, não. Porque eles não são nossos líderes. Eles não baseiam nossa fé. É só uma questão interessante da nossa raiz. Que nós também não só esquecemos nossas raízes bíblicas, nossas bases apostólicas, mas nós também esquecemos nossas raízes históricas. De onde que surgiu, de como era tratado. A gente não pode. Então, uma coisa interessante aqui, ó, que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. O obreiro que não sabe manejar, cortar bem a palavra de Deus é um obreiro envergonhado. Então, a maioria das pessoas que pregam isso só passa vergonha, mas não sabe. Tá querendo pregar o Antigo Testamento como se fosse lei. Falando, isso aqui vale para hoje. Isso aqui pega lá em tatuagem, Levítico. Isso aqui é para hoje ainda, irmão. É carne de porco, é para hoje ainda, que não sei o que. Estão passando vergonha. E não sabe. Infelizmente não sabe. Então o obreiro aprovado tem que saber manejar, tem que saber cortar a palavra da verdade. E o primeiro corte que é feito é antiga aliança e nova aliança. Lei e graça. Esse é o primeiro corte, o mais importante. Uma coisa aqui, ó. Na moral, se você entender o que é lei ou o que é antiga aliança, o que é nova aliança, você já entende o resto da Bíblia tudo. Você entende tudo. Sem brincadeira. Se você entender nova aliança e antiga aliança, você já entende a Bíblia inteira.
inteira, sem brincadeira. Quem já conhece, quem já é do Evangelho da Graça, quem já está aí há um ano ouvindo o Evangelho da Graça, estudando o Evangelho da Graça, a Nova Aliança, sabe que se você entender a Antiga Aliança, a Nova Aliança, você já entende a Bíblia inteira, de forma fácil. Você pode mesmo pegar o Antigo Testamento e você começar a ler, que você vai entender. Sem dificuldade. Entendeu? A maior parte da coisa você vai entender sem dificuldade nenhuma. Isso é uma coisa que eu não estou falando, você está supondo. Não estou supondo. Eu passei, quantos anos? 3 anos da minha vida dando estudos sobre a Nova Aliança. Só sobre a Nova Aliança. Eu tive alunos durante 3 anos que não sabiam nada de Nova Aliança, que nunca tinham ouvido falar de Nova Aliança. Pregação, né, sobre Nova Aliança, mas ali na hora da ceia, né, o padre falava, esse é o sangue da Nova Aliança. Aí no dia da ceia das igrejas evangélicas, eles falavam que aquele era o pão da Nova Aliança, o sangue da Nova Aliança. Mas era só isso, eles ouviam Nova Aliança uma vez no mês, no culto de ceia. Mas não sabiam o que era. Então essas pessoas, depois que elas aprenderam a Nova Aliança, distinguir a Antiga Aliança e Nova Aliança, elas amadureceram de uma forma incrivelmente rápida. O que elas não amadureceram em 10 anos na igreja delas, em 10 anos na forma antiga delas analisarem a Escritura, elas amadureceram em 1 ano, em 5 meses. Começaram a entender coisas e falar sobre coisas e falar de Jesus de uma forma simples, com autoridade, com concisão, coerência. Então, entender, cortar a palavra da verdade, né, que é um obreiro aprovado. Aqui, 2 Timóteo 2,15. Procurando-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra de Deus. Então, quando a gente consegue cortar bem a palavra de Deus, vai tudo fluir, a gente vai conseguir interpretar a Bíblia, cortar a Bíblia ali, de boa, sem complicação. Então, quando a gente entende isso, a Bíblia se torna prazerosa, fácil de entender, as contradições desaparecem a 99%. E por isso que exaustivamente eu falo da graça, eu prego a graça, falo da Antiga e da Nova Aliança, porque eu vivo isso. Foi essa palavra da justificação pela fé, da Nova Aliança, que mudou a minha vida. Foi ela que me deu certeza da minha salvação, que fez com que eu mudasse completamente minha forma de viver. Só depois que eu entendi. E é isso que eu quero passar para todas as pessoas. E durante esses 3 anos, tem muitos testemunhos. Pessoas tipo mais velhas que eu, pessoas que podiam ser minha avó aprendendo comigo isso. Pessoas mais jovens também, da mesma idade. Então são pessoas humildes para aprender. Então, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, vão acontecer com vocês também. Tem muito jovem também da minha idade que me acompanha. E eles falam isso para os pais, para os avós. Querem comentar isso com os amigos, com os tios, até mesmo com o pessoal da igreja. Eles são menosprezados. Você é jovem, você não tem experiência. Eu que fiz seminário, eu que tenho teologia, eu que sou obreiro há 20, 40 anos. Como é que você quer me ensinar alguma coisa? Você é irrelevante. Não caia nisso. Timóteo era jovem. O que Paulo fala para ele? Tem até um versículo que fala: não se acanhe porque você é jovem, mas seja um exemplo em estudo bíblico, em leitura, em exortação, em santidade. Então a gente não tem que se acanhar, eu sou jovem, eu não vou falar nada. Não, você precisa se posicionar. Fala, eu entendo assim, eu acredito que essa forma é melhor de interpretar, porque na Bíblia está assim. Mas você também precisa ter um testemunho, né, de uma vida correta, santidade, ser uma pessoa íntegra e tal. A gente precisa fazer a nossa parte. Timóteo é muito bom, porque ele era esse cara jovem que precisava liderar pessoas mais velhas que ele, pessoas com mais de 30 anos, entendeu? Ele era esse tipo de pessoa. Então a gente não pode se acanhar por causa disso. A gente precisa anunciar, falar com uma ousadia, não se acanhar. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem.
Outra coisa que a gente pode tirar daqui, que o Lutero falou também, né? Muito legal. Não entendo. Beleza. E aqui, ó, no finalzinho. No entanto, não é eu quem faço isso, é a própria Bíblia. Então, a própria Bíblia faz essa separação entre lei e graça, antiga aliança e nova aliança. Então, vamos aqui para o próximo tópico. O Velho Testamento é palavra de Deus. O nome do título. O Velho Testamento é palavra de Deus. Isso é importante. É o título. Todavia, não é porque estamos na nova aliança que o Velho Testamento pode ser ignorado. Ele não se tornou obsoleto de forma alguma, mas você precisa entender algumas coisas para que leia adequadamente. Toda a escritura, aqui, ó, o que Paulo também diz para Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo que disse isso. A escritura, aqui, ó, em 2 Timóteo 3,16, é toda a escritura. A escritura em que Paulo se refere aqui é o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento foi inspirado por Deus e é palavra inspirada pelo Espírito Santo. De Gênesis e Apocalipse, tudo é inspirado por Deus. O conteúdo do Velho Testamento só foi sistematizado uns 200... O conteúdo do Novo Testamento só foi sistematizado uns 200 anos depois de Paulo. Então, quando Paulo escreveu esse versículo para Timóteo, ele se referia ao Velho Testamento. O que todos os cristãos nos dias de Paulo tinham como palavra de Deus era o Velho Testamento. Há muito valor em estudar o Antigo Testamento. Algumas razões claras são... Ele vai colocar aqui alguns tópicos. Ele nos conta como nós, raça humana, chegamos aqui. Fomos feitos à mão por Deus que nos trouxe à existência. Segundo, aprendemos sobre a rebelião de Adão e Eva contra Deus e todo o caos que se seguiu. Terceiro, vemos o coração misericordioso de Deus ao buscar um relacionamento com Israel. Nos Salmos, vemos um homem segundo o coração de Deus, Davi, chamando a Deus e confiando nele. Em Provérbios, descobrimos a sabedoria de Deus e por que ela é muito melhor do que a sabedoria humana. Eu poderia continuar falando sobre o valor do Antigo Testamento. Sem dúvida, ele é essencial. Isso forma o pano de fundo do Novo Testamento. Isso forma o plano de fundo do Novo Testamento, quando o nascimento, morte e ressurreição de Jesus foram profetizados há muito tempo. Então, sim, toda a Bíblia, do começo ao fim, é inspirada por Deus. Mas aqui está a questão. Quando você lê o Antigo Testamento, você o faz com os óculos da graça? Se não o fizer, não fará sentido. Lemos Levítico e suas proibições relativas à comida, mesmo enquanto saboreamos um sanduíche de carne de porco ou um coquetel de camarão. Por que devemos ler Levítico e mesmo assim não seguir suas instruções? Porque estamos cientes da revelação final da Bíblia que ocorre por meio da cruz e da ressurreição. Vivemos sob a nova aliança e lemos a antiga à luz do novo. Isso não significa que desconsideramos 3/4 da nossa Bíblia. Significa simplesmente que reconhecemos a diferença entre a antiga e a nova aliança. Nós percebemos a diferença entre as alianças e contextualizamos debaixo do pacto atual em que vivemos. Isso nos dá clareza. Todo o panorama bíblico ganha sentido quando lemos a primeira profecia de Gênesis 3,15. Vou ler aqui Gênesis 3,15. Porém
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira profecia bíblica. Cristo é esse descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Aprendemos isso no Velho Testamento. Ele é importante porque nos revela o coração amoroso de Deus para com o homem caído, nos prometendo o Salvador. Todavia, é preciso entender o Velho Testamento à luz do Novo Testamento, tendo o Novo como chave. Quando lê o Velho Testamento, você precisa usar o óculos da Nova Aliança e da Graça. Em Levítico, por exemplo, temos as diretrizes quanto à comida. Ela proíbe comer carne de porco, camarão, peixe de couro. Então, se você não usar os óculos da Nova Aliança, o Velho Testamento não vai fazer sentido para você. Hoje, por exemplo, podemos ler essas coisas enquanto comemos um hambúrguer de lombo ou um camarão ao alho e óleo. Não vamos desconsiderar o velho, mas precisamos contextualizar nossa leitura. Aqui é outra citação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignorais que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Embora a história bíblica seja literal, contudo, para nós é uma grande alegoria espiritual. O Egito simboliza o mundo, Faraó é o diabo, o cordeiro morto é Jesus e seu sangue é passado nas portas. O povo passando pelo mar é o batismo nas águas. A coluna de fogo é o batismo no Espírito. Então, todo o Velho Testamento aponta para Cristo e sua igreja. É preciso compreender que hoje, por causa da cruz de Cristo, algumas coisas mudaram. Olha que coisa interessante aqui. Muito interessante isso. O faraó é o diabo, o cordeiro morto e com o sangue passado nas portas é Jesus. A travessia do mar vermelho é o batismo nas águas, a coluna de fogo é o batismo no Espírito. Então tudo aponta para Jesus, a história da redenção. Muito lindo. E tudo no Antigo Testamento. Davi, por exemplo, ora para que Deus não retire dele o Espírito. Mas por que ele ora dessa maneira? Está aqui lá em Salmo 51:11, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi ora dessa maneira porque naquele tempo o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito visitava reis, profetas, sacerdotes, mas não habitava em ninguém. Paulo e os apóstolos já não têm essa preocupação, porque na nova aliança, o Espírito Santo se tornou residente em nós. Deus não fica indo e voltando. No Velho Testamento, Deus visitava. No Novo Testamento, ele reside. O que você prefere? Um Deus que visita de vez em quando ou um Deus que habita em você? Por isso é importante aprender a ler o Velho Testamento. Esse é apenas um exemplo do benefício de estar sobre o Novo. Temos algo melhor que os crentes do Antigo Testamento. Não experimentaram. Essa nova aliança é uma melhor aliança fundada em melhores promessas. Aqui tem duas citações para você ler. Hebreus capítulo 11, do versículo 37 ao 40 e Hebreus 8, 6. Vamos estudar e respeitar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ao mesmo tempo, quando lemos os 613 mandamentos dirigidos a Israel, precisamos reconhecer que estamos lendo
a correspondência de outra pessoa. Estes foram os regulamentos dados a uma nação há muito tempo, e não estamos sobre eles. Cristo é o fim da lei para nós, como está escrito em Romanos 10, 4. E vivemos sob a graça de Deus, né? Como diz em Romanos 6, 14. Cristo é o fim da lei, Romanos 10, 4, e não estamos debaixo da lei, sim da graça, como diz Romanos 6, 14. Sei que alguns ainda não entendem isso, mas nem tudo o que foi escrito para nós. Tudo o que está escrito é para nossa instrução, mas nem tudo é para nós. A lei, por exemplo, não foi escrita para nós, mas para os judeus. No entanto, é claro que está escrito para nossa edificação e instrução. Então tem diferença de você ler o Antigo Testamento para instrução e não para legislar, para doutrinar a igreja. Então tem uma diferença enorme. Tem muita diferença. Então isso aqui que o Aloysio está falando é algo muito profundo. E nem é ele que está falando, né? Ele só está replicando a doutrina dos apóstolos, que é nada mais, nada menos do que a gente deve fazer e do que a gente pode fazer. Então, a margem segura para um cristão pregar, exortar, doutrinar é a doutrina dos apóstolos na medida que os apóstolos pregaram, na quantidade que eles pregaram. E eles só estavam imitando Jesus, copiando Jesus. A verdade sobre os gentios falta só mais 2 tópicos. O penúltimo tópico, o título, a verdade sobre os gentios. Eu quero comentar aqui, por que ele falou aqui que a gente precisa ler a lei como correspondência para outra pessoa? Porque a lei não foi dada para nós, foi dada para Israel. Foi dada para o povo que saiu do Egito. Lá em Hebreus fala bem isso. A aliança que fiz com o povo de Israel quando os tomei pela mão da terra do Egito. Então a lei ela é dada para Israel somente. A lei foi dada só para eles. Para nós gentios ela não foi dada. Nós não temos que seguir lei de antiga aliança. Nem 10 mandamentos, nem 603 ordenança, nem cumprir Levítico, nem Deuteronômio, nada. Nada que ele é para nós. E é por isso que nós comemos toicinho, come camarão, carne de porco, nós rapa a barba, nós corta o cabelo, nós trisca na nossa esposa, mesmo ela toda menstruada. Nós faz essa barbinha aqui, isso aqui, ó. Por isso que nós faz tudo. Por isso que essa roupa aqui, ó, é de algodão e poliéster, a sua também deve ser. É um tecido misturado. Por causa disso. Por isso que nós aparar a barba. Por causa disso. Porque a gente não está mais debaixo dessa lei. Só que tem pessoas que relativizam algumas coisas. Ah, essas aqui passou e essas não. Aí esses já quer abraçar umas partes da lei, as outras não, né? Você quer abraçar a correspondência de outra pessoa. Você quer pegar a legislação da Coreia do Sul e aplicar aqui no Brasil. Você quer pegar leis que só se aplicam aos Estados Unidos e aplicar no Brasil. Não funciona. A antiga aliança, lei, é uma legislação para outro povo, para outra nação em outro tempo. Não é para a nação brasileira. É uma loucura você querer pegar leis dos Estados Unidos e aplicar aqui. É a mesma coisa das pessoas que querem pegar a lei de Moisés, a antiga aliança, e aplicar na vida da igreja hoje. São 2 povos, 2 tempos. Não tem como fazer isso. É loucura fazer isso, inclusive. Mas hoje o que é vergonha para a Bíblia, que é não saber diferenciar entre lei e graça, é visto como o normal, o padrão, o certo. E que é uma vergonha para a Bíblia, né? Então, as pessoas querem ficar pegando isso da lei, pega essa da lei e aplica aqui hoje. As pessoas têm como normal, mas é loucura. Então, a gente precisa ser bíblico, né? A verdade sobre os gentios. E ainda tem outra coisa aqui que eu vi um exemplo muito massa sobre essa diferença entre lei e graça. Vamos pegar a Constituição do Brasil. Eu sei que o povo do Brasil não é um povo culto. Tem pessoas que nem sabem o que é a Constituição brasileira. Constituição brasileira é tipo a Bíblia do Brasil. Tipo,
A Constituição brasileira é a Bíblia do Brasil. Cada país tem sua Bíblia, tem sua Constituição. São as leis que regem aquele país. E o Brasil já teve umas 8 constituições, não sei de cor. Mas a última Constituição, a que está valendo hoje, foi feita lá em 1980, se eu não me engano. E ela vale de 1980 para frente. Então aqui nós segue hoje a Constituição de 1980. As constituições anteriores não valem mais. Então se a gente pegar lá a primeira Constituição do Brasil, as primeiras regras, a primeira legislação do Brasil, se a gente pegar a primeira e tentar aplicar leis daquela primeira Constituição hoje, o juiz vai falar: você tá doido? O advogado vai falar: você comeu bosta? Você tá maluco? Tem que te internar, velho, porque você tá querendo pegar a primeira Constituição do Brasil querendo aplicar hoje. Já teve 6 Constituições depois dessa. Você não tá valendo mais, passou, já era. A gente tem uma nova Constituição, uma nova lei. Essa antiga já era, esquece. É a mesma coisa das pessoas querer pegar a Constituição da antiga aliança, a antiga lei, e aplicar na nova hoje pro gentio. Não tem cabimento, isso é uma coisa irracional. Se você fizer isso perante um juiz lá no tribunal, eu vou me defender baseado na Constituição passada. Vai falar: você tá louco, você tá doido, não pode. Não é assim. Da mesma forma, hoje nós temos a Constituição brasileira atual. É a regra do brasileiro atual. É a regra do brasileiro atual. É claro que a Constituição atual tem leis das antigas, tem algumas regras das antigas que passaram para essa, mas as que não passaram para essa são obsoletas e se tornaram inúteis e não podem mais se aplicar. Então as regras que passaram para a nova Constituição continuam valendo, as que não passaram não tá valendo. Então é muito importante você saber disso. Isso é uma coisa que é lógica, mas a religiosidade, o farisaísmo de hoje faz a gente não perceber. A gente faz coisas irracionais achando que é o certo, mas não é. Não é. Mas a gente precisa pegar essas ilustrações da Constituição, de aplicar a lei dos Estados Unidos para cá, para a gente ver quão louco é você querer viver debaixo da antiga aliança e aplicar as regras da antiga aliança na sua vida hoje. Não tem cabimento. Não tem mesmo esse cabimento. O que passou para a nova, o que passou para o Novo Testamento, beleza, ok. O que não passou, esquece, tchau, bye bye. Não tem que ficar tentando resgatar coisas. A nossa constituição espiritual hoje é a doutrina dos apóstolos. E a nossa base fundamental é Cristo. Nada mais que isso. Nada mais, nada menos. A gente não tira e nem põe. É a doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Agora eu vou ler mesmo. A verdade sobre os gentios. A maioria dos que estão debatendo a lei e a graça são gentios, não judeus, que nunca receberam a lei para começar. Isso mesmo, os gentios nunca foram convidados para a lei. A lei foi dada para Israel. Efésios 2,12 diz que nós gentios fomos excluídos da comunidade de Israel e estranhos à antiga aliança. E Romanos afirma claramente que os gentios não tinham lei. Em Romanos 2,14 fala isso, e em Efésios 2,12. É muito importante vocês abrirem a Bíblia e conferirem esses versículos, né? Efésios 2,12 e Romanos 2,14. E analisar aqui nesse contexto. Porque ainda hoje, tantas pessoas que vivem a milhares de quilômetros de Israel, deste lado do Oceano Atlântico, estão pressionados por certas leis do Antigo Testamento. É a aliança errada, é o público errado. A lei nunca foi dada aos gentios, mas hoje tanto os judeus como os gentios são convidados para Jesus e sua graça.
Então é exatamente o que eu tinha falado, né? Isso aqui que eu li, todos os exemplos que eu li de aplicar leis de outros países no Brasil, é isso aqui. E as constituições também se aplicam a isso aqui. É uma loucura, e todo mundo vai falar que isso é loucura, mas quando você diz, não, lei de Moisés, antiga aliança, ainda é para o cristão hoje, as pessoas não têm como loucura, mas é o mesmo nível de loucura, mesmo nível de irracionalidade. Último tópico aqui. A sombra e a realidade. Quando eu estou em pé na calçada, posso ver minha sombra no chão, mas a sombra não sou eu. E eu não sou a sombra. Ela nada mais é do que uma representação bidimensional da minha silhueta. Isso lhe dá uma pintura de como eu sou, porém não é uma coisa real. Da mesma forma, a lei era apenas uma sombra, mas a realidade é Cristo. Aqui tem duas citações, Hebreus 10:1, que eu vou ler aqui primeiro. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente lhes oferecem. A próxima citação. Colossenses 2:16 e 17. Ninguém, pois, vos julgueis por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Por que olhar para a sombra, a lei, quando você tem a realidade, que é Cristo? Hebreus 8:6 diz que a nova aliança é superior. Então, por que iríamos para algo inferior? Se a nova aliança é melhor, por que entreter com algo que é pior? Cristo fez grandes esforços para morrer por nossos pecados, ser ressuscitado dentre os mortos e sentar-se à destra de Deus em nosso favor. Não é hora de honrarmos a sua obra consumada? O Velho Testamento foi escrito para os judeus e o povo daquela época. Os 613 mandamentos da lei é uma carta endereçada a outras pessoas, mas Deus recomenda a leitura dessa carta a nós hoje. É a palavra de Deus, mas é uma verdade endereçada a outro povo em outro tempo. Não existe uma porção sequer da palavra que seja menos que outra. Aqui, ó, isso que é importante. Não existe uma porção sequer da palavra que seja menos que outra, ou uma parte que não seja a palavra, mas precisamos compreender que agora devemos ler com os óculos da nova aliança. Acabou o capítulo, e o próximo capítulo é o 19, que é o caminho de Emaús, que é onde o Aloysio vai falar um pouco mais sobre o caminho de Emaús que eu citei aqui. Então, gente, ele finaliza aqui dizendo o que eu já tinha falado. Se você entender a nova aliança profundamente, exaustivamente, de forma plena e completa, claro que ninguém nunca vai entender a nova aliança, mas se você buscar o entendimento da nova aliança, diferenciando a lei da graça antiga da nova, você já vai entender a Bíblia inteira. Você vai, te garanto isso, sem sombra de dúvidas, porque eu vivi isso por 3 anos. Todas as pessoas, eu só explicava ali, isso é lei, isso é graça antiga, nova. A pessoa já entendia o resto tudo sozinha. Isso não é o que eu estou dizendo, não, você está falando de outros, não. Eu tive um grupo durante 3 anos, não tenho mais esse grupo, ele foi fechado, não tenho mais esse grupo, mas eu tive o prazer de ter essa experiência, de ensinar apenas a graça, apenas a nova aliança, apenas a justificação pela fé durante 3 anos. Cristo e nada além de Cristo durante 3 anos. Então é isso, gente. Hoje eu não vou fazer... não vou dar oportunidade para ninguém subir, que eu preciso dormir, eu não comi até agora. Inclusive minha esposa já fez uma comida aqui para mim. Então, quem está aqui até o final, essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Se você entrou agora, perdeu a live, perdeu o capítulo da leitura desse livro aqui, vou salvar lá no meu canal no YouTube. E para você encontrar o canal no YouTube, é só entrar no meu perfil, que você vai ver aí o meu canal no YouTube. E para quem quer
participar das lives que eu vou fazer lendo, expondo, explicando Romanos e comentando, já segue lá no Instagram para você não perder, porque essa live que eu tô fazendo no TikTok e salvo no YouTube, só que a do Instagram vai ser no Instagram, tá bom? Então, vamos lá, hipergraça e hiperpaz, até mais.